Livro de Jó, capítulo 2, vamos do versículo 1 até o 6. Livro de Jó, capítulo 2, de 1 a 6. Como a gente tem alguns irmãos visitando aí, se alguém puder ajudar o Lucas, o Guilherme, o Pedro a achar o texto, o Ricardo, o Lucas, tem bastante gente visitando hoje. Olha só, aí sim, Pedrão, vem até com Bíblia na mão. Cadê a sua, Guilherme? Cadê o Dô que não me ajuda nessa hora, né? Que faz o barulhinho do... aqui a gente não dá moleza não, irmã. Quem tem dó é piano, quem tem misericórdia é Deus, né? Mas legal que os meninos vieram também, Deus abençoe. Livro de Jó, capítulo 2, do versículo 1 ao 6, diz assim: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. A gente já viu esse filme, não já? Já viu esse mesmo texto no capítulo 1, exatamente com essas palavras. Só que agora tem uma frase nova. O Senhor incrementa: ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, um homem é capaz de dar tudo o que ele tem pela sua vida, mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Num português mais coloquial, na tua cara. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Amém? Para quem está caminhando aqui nos estudos, a gente já viu exatamente esse mesmo roteiro no capítulo 1, lá no versículo 6 do capítulo 1, as mesmas frases. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vem? Satanás respondeu: de rodear a terra, de passear por ela. O Senhor fez o mesmo destaque: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E Satanás intenta contra a vida de Jó diante do Senhor. Parece que as coisas são cíclicas, né? Às vezes a gente passa por algumas coisas na vida que a gente pensa que já viveu aquilo. Tem um termo que as pessoas falam, o tal do déjà vu. Já passou por isso assim, irmão? Você está passando por uma situação, você, mas parece que eu já vivi isso. Já aconteceu isso na minha vida. O sábio Salomão, no texto de Eclesiastes, ele declara que não há nada de novo debaixo do céu. Salomão chega no final da sua caminhada, chega numa fase mais adulta, de repente mais idosa da sua vida, e ele olha para trás. Quando ele olha para trás, ele chega à conclusão de que a vida ela é cíclica. Para ele, Salomão, naquele momento, ele diz: não tem novidade. O trabalho do passado é o trabalho do presente. As dores do passado são as dores do presente. Os medos, as angústias que o ser humano teve no passado, também as tem no presente. Viste alguma coisa nova e inédita na terra? E talvez alguém diga assim: eu vi. Salomão vai dizer: engano, já aconteceu isso antes. Às vezes eu e você achamos que algumas coisas, elas dizem respeito só a nós. Quando você está passando por uma luta muito difícil, você acha que aquilo tem a ver só com você. E às vezes você dá até valor demais para aquilo. Mas seu pai já passou por isso, seu avô já passou por isso, seu tio, sua tia. Às vezes você não sabe do detalhe da história. Mas não há nesse sentido novidade. E a gente olha para esses primeiros 6 versículos aqui, as lutas, dificuldades, medos, crises humanas são as mesmas. Logicamente que avançamos em um monte de áreas, na saúde,
na tecnologia, no transporte, avançamos. Mas aquilo que o nosso coração deseja continua sendo a mesma coisa. O adolescente do passado queria ser aceito. O adolescente do presente quer ser aceito. No passado, ele para ser aceito tinha que ter um conga. Lembra disso? Olha os irmãos se entregando aí na idade. Que eu pesquisei. Hoje eu estava pesquisando e eu vi esse negócio de conga. Nunca ouvi falar, né? Mas hoje o adolescente para ser aceito, ele precisa ter um celular X, uma marca Y. Na verdade, o objeto mudou, mas o desejo de ser aceito continua o mesmo. O jovem do passado, ele buscava sentido e buscava mecanismo de se expressar. E a gente tem um monte de histórias, de revoluções, de manifestações estudantis. O desejo do jovem do tempo presente continua o mesmo. Um sentido último de vida, de existência, de realização. Da mesma forma, a gente pega, por exemplo, o que diz respeito à palavra de Deus. Quando a gente pega a respeito do Senhor, a Bíblia escrita, o texto, ele teve formatos diferentes. Quando Moisés apresenta ao povo, eram duas tábuas de pedra, que foram apresentados ali o resumo dos mandamentos. Depois de um tempo, aquilo virou papiro. Depois de um tempo, pergaminho. Depois do domínio da celulose, virou livros. E agora está no mecanismo digital. O formato mudou, mas a gente continua crendo que a palavra é de Deus e que a palavra é viva e eficaz. Queridos, talvez as coisas não sejam tão diferentes quanto a gente imagina na mudança do tempo. E quando a gente vê essa conversa, de novo, entre Deus e Satanás, a respeito de Jó, talvez a gente possa chegar numa conclusão. Deus não mudou. Deus apresenta Jó do mesmo jeito, sim ou não? Você reparou no texto? Do mesmo jeito. Vem cá, reparou no meu servo Jó? Deus não muda. Deus é imutável. Deus não muda na sua excelência. Deus não muda na sua bondade. Deus não muda no seu poder. Deus não muda na sua graça. Deus não muda na sua misericórdia. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Deus não mudou. Mas a gente percebe que o diabo também não mudou. O diabo continua caçando assunto. O diabo continua inquirindo, tentando, cercando ao nosso derredor, mentindo, buscando roubar, matar e destruir. Que Deus não muda e que o diabo também não muda, não há muita novidade. Agora, o destaque para mim e para você nessa noite é que tem um personagem que permaneceu. Pode deixar aí parado no primeiro mesmo. Tem um personagem que não mudou. Esse personagem foi Jó. Jó também permaneceu íntegro, justo, temente a Deus. Não há novidades no mundo. Nós continuamos necessitados da presença de Deus nas nossas vidas. E Deus continua disponível para nos amar, para nos perdoar e para caminhar conosco. O que eu e você precisamos, nós encontramos em Cristo Jesus. E nós cremos assim. Vamos avançar agora. Passa mais um aí. Deus é o mesmo. O texto que a gente acabou de ler vai dizer, né? Que num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio Satanás também diante deles. A gente vê que a grandeza, a glória de Deus continua a mesma. E que o serviço, mesmo dos anjos que se rebelaram, mesmo daqueles que foram expulsos do céu, mesmo com a pessoa de Satanás e todo o seu universo maligno, continua debaixo da autoridade de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque isso é fato. O diabo se rebelou, o diabo foi expulso do céu, o diabo tem algum nível de força maior do que a mim e maior do que a você, mas o diabo continua menor do que Deus, e o diabo continua prestando contas a Deus. E Deus diz assim: o que você anda fazendo? Vem cá prestar contas, porque apesar de você não me obedecer e ter se rebelado, eu continuo no governo,
eu continuo no comando. Deus continua soberano. Diante da queda do ser humano pós-pecado, tudo mudou nas coisas criadas, sim ou não? Tudo mudou. O ser humano que tinha relacionamento direto com Deus, o homem e a mulher na viração do dia, Adão e Eva perderam esse contato. O ser humano que estava debaixo de graça, de excelência, de perfeição, começa a conhecer a dor, os micróbios, as bactérias, a doença, o esforço pelo trabalho, começa a conhecer aquilo que ele não conhecia. O mundo fica mais feio, o mundo fica mais fétido, o mundo fica mais caído, porque se distanciou de Deus. E talvez porque vivemos num mundo de mentiras, por um mundo de intrigas, de miséria, de violência e de guerra, a gente tenha perdido o foco, que Deus não mudou. Deus continua excelente, e a obra de Deus continua linda, apesar de mim, apesar de você. Podemos ler esse texto do Salmo de número 8? O que diz? Ó Senhor, Senhor nosso, e em dado momento no Novo Testamento, Jesus chama a atenção daquela geração e disse: para tudo que vocês estão fazendo, observem os lírios do campo, observem as aves do céu. Queridos, talvez diante de tanta luta, dor, dificuldade, trabalho, aceleração da vida, doenças, diagnósticos ruins, desemprego, a gente se esqueça que Deus continua sendo bom, Deus continua sendo amoroso, Deus continua sendo gracioso. Todo o poder, toda a glória, todo o domínio, toda a majestade está nas mãos do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Não permita que as dificuldades da vida do tempo presente tirem isso da nossa visão. O jardim do Éden, a palavra Éden significa delícias, perfeição, excelência. A ideia de delícia é uma coisa agradável, uma coisa harmoniosa, uma coisa desfrutável. O ser humano perdeu isso no Éden. Talvez Jó vivesse num contexto de jardim de Éden. Talvez Jó vivesse num contexto absurdamente favorável, harmonioso. Ele tinha dinheiro, tinha status social, tinha recurso, a princípio tinha um bom casamento, tinha um relacionamento com seus filhos, e de repente tudo mudou. E as coisas acontecem, e a gente vai repetir isso muitas vezes, nesses estudos aqui em Jó. A tragédia, a dor, a dificuldade, a aflição bate em todas as portas, bate na minha casa, e bate na sua também. As coisas mudam ao nosso redor, e tudo mudou ao redor de Jó, mas uma coisa não mudou: Deus continua sendo, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o mesmo. Heráclito, um filósofo, pensador, século 7 antes de Cristo, ele traz uma reflexão observando o rio passando, observando o movimento da natureza, a sombra, o sol, e nas suas observações ele chega a uma conclusão, que tudo está em constante movimento. E ele faz uma metáfora, e ele olhando para o rio diz que é impossível o ser humano se banhar 2 vezes no mesmo rio, porque aquela água corrente ela passa e já não é mais a mesma, e o próprio ser humano, a cada segundo, a cada minuto, não é o mesmo. Se você entra no rio e sai, o rio já é outro, e você também. E essa questão da inconstância, da volatilidade do ser humano, que a gente está sempre inconstante, ela nos leva a uma certa confusão. A gente não consegue entender um Deus que não muda, um Deus que permanece. Mas como Ele pode perdoar, se aquela pessoa cometeu esse crime hediondo? Como que Deus perdoa? É um estuprador, é um assassino, é um traficante. Como que Deus pode perdoar? Ele continua sendo bom, apesar da minha maldade, apesar da minha ruindade, apesar do meu pecado. Deus não muda.
Em contrapartida, talvez o religioso, a figura do fariseu, que está indo para a oração com o publicano, e vai dizer assim: graças a Deus que eu não sou como esse. Talvez o religioso vai dizer assim: mas esse mês eu fiz mais, esse mês eu orei mais, esse mês eu me dediquei mais, eu dei mais dinheiro na igreja, por que eu estou passando por isso? Você mudou alguma coisa, mas Deus não muda. O que Deus faz na minha e na sua vida nunca foi troca, nunca foi por mérito. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo amoroso, gracioso, poderoso. Ele continua sendo Deus. E a palavra de Deus vai dizer a respeito do nosso Deus: Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será para todo. Querido, tudo mudou no entorno de Jó. A pessoa de Deus não. Deus continua sempre no mesmo local. Nós tivemos no dia 11 de setembro de 2001, um evento que chocou a sociedade, chocou o mundo, quando um atentado terrorista pegou 2 aviões cheios de pessoas, 200, 300 pessoas, e jogou aqueles aviões contra 2 torres, as torres gêmeas lá em Nova York, nos Estados Unidos. E somadas as pessoas que estavam dentro do avião, mais as pessoas que estavam trabalhando no prédio, alguma coisa em torno de 5, 6 mil pessoas morreram naquele evento. Chamaram para uma entrevista, isso é um fato real, se você tiver curiosidade você acha na internet. Chamaram para uma entrevista Billy Graham, que era um pastor já falecido, pastor americano muito conhecido. E quando tinha esses eventos, essas questões, iam chamar algum religioso, chamavam ele. Billy Graham estava doente, ele não podia ir, e a filha de Billy Graham respondeu: é uma boa pergunta, onde está Deus nas tragédias humanas? Mas a gente deveria fazer outras perguntas, antes de responder essa. Onde está Deus nas nossas casas? Onde está Deus nos nossos relacionamentos de amizade? Onde está Deus, onde a maneira que nós ganhamos e gastamos dinheiro? Onde está Deus nas escolas? Porque os governos proibiram o momento de leitura bíblica, o momento de oração. Onde está Deus na discussão sobre as vidas mais vulneráveis da sociedade, que são os embriões e os fetos? Quando a gente libera o aborto na sociedade, onde está Deus? Essa é uma boa pergunta. E ela responde: Deus está onde nós o colocamos, bem longe das nossas escolhas, das nossas decisões e da nossa sociedade. Talvez nós passemos ou passaremos por desventuras, desajustes e problemas nessa vida. A gente pode passar com Deus ao nosso lado, ou com Deus bem distante da gente. Eu não estou profetizando desgraça na vida de ninguém, mas vivemos num mundo mau, o mundo jaz no maligno. Vivemos num mundo mau e passaremos mesmo. Podemos ler esse versículo conhecido? João 8:44. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Queridos, o diabo não muda. O diabo não muda. Ele continua sendo o pai da mentira. Ele continua sendo o grande fomentador do engano, da mentira, da ilusão e de toda sorte de violência e rebeldia. Não tem novidade na pessoa do diabo, no seu agir. O diabo também é incansável no seu ministério. E qual é o ministério do diabo? Roubar, matar e destruir. Eu não posso ser ingênuo. A palavra de Deus vai dizer assim: aquele que está em pé, cuide para que não caia. A palavra de Deus vai dizer assim: vigiai e orai. A palavra de Deus vai dizer assim: a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Então se revistam de toda a armadura de Deus.
porque o diabo, vosso adversário, anda como um leão ao redor de vocês, bramando como um leão, desde sempre. Desde sempre. O diabo não vem evoluindo. O diabo não é mais diabo hoje do que era no passado. As mentiras são as mesmas. Os enganos são os mesmos. O modus operandi do diabo é o mesmo desde sempre. Tem umas frasezinhas de rede social que as pessoas colocam alguma coisa assim, né? O golpe está aí, cai quem quer. Exatamente isso. O golpe está aí, cai quem quer. Agora estou em dúvida se foi Bezerra da Silva ou Zeca Pagodinho. Os irmãos que entendem mais de pagode ou de samba do que eu, me ajudem. De quem que é a música que diz o seguinte, que malandro é malandro e mané é mané. Enquanto tiver os manés, continuará havendo os malandros. Por que tem gente caindo em golpe? Porque tem gente fazendo. E por que tem gente fazendo? Porque tem gente tonta que vai lá e cai no golpe. Porque quer enriquecer fácil, porque quer facilidade. Ele quer comprar um tênis, que o tênis é R$500. Ele recebe um link do tênis 150. É golpe, ele vai cair. E o texto diz, porque ele quer satisfazer os desejos de quem? Da carne. Tiago fala isso. Por que há tantas guerras entre vocês? É por causa do coração maligno. Em Romanos capítulo 1, falando sobre promiscuidade sexual, sobre homossexualidade, sobre rebeldia, Romanos capítulo 1, o texto vai dizer assim: e Deus os entregou ao desejo do seu coração, para desonrarem o seu próprio corpo entre si. Deus os entregou. O texto ainda vai dizer que o pensamento obscurecido era alimentado pelo coração maligno. Queridos, o diabo trabalha da mesma maneira desde sempre, exatamente na brecha que eu e você damos a ele. Não tem novidade. Jó havia sido terrivelmente atacado pelas ações do diabo no capítulo 1. Jó resiste por um período e o diabo vem de novo. Qual a novidade? Qual a novidade? Ele é incansável. Ah, mas eu já venci essa tentação. Como é que vem de novo? Porque você deu brecha de novo. Porque você não fechou a porta. Porque você não expulsou de uma maneira plena a ação do diabo na sua vida. O texto do Novo Testamento vai dizer que quando o diabo é expulso de uma casa, a casa fica limpa, cheirosa e adornada. Aí você não enche a casa com a presença do Espírito Santo de Deus. O que o texto diz? Que o diabo volta. E ele volta com sete personagens piores do que ele. Querido, qual a novidade das tentações do diabo? Quando o diabo tentou Eva, quando o diabo engana a mulher e o homem ali no jardim do Éden, o que ele estava tentando? Qual foi a tentação? O que vocês enxergam ali? O que o diabo estava oferecendo? Além do fruto proibido, o que o diabo oferecia para Adão e Eva? Sexo, o que mais que os irmãos acham? Sexo já tinham, na verdade. Conhecimento, o que mais? Desejo de ser maior. Poder, autossuficiência, autocontrole, poder sobre a própria vida, não dar satisfação, vai ser igual a Deus. Você decide, você escolhe, você caminha pelos seus caminhos, você diz o que é certo e errado na sua vida. Quantas vezes você já viu isso na Bíblia? Foi a mesma tentação que fez com Davi, com José, com Josué, com Moisés, comigo, com você. Querido, não há novidade. O fruto pode ser diferente. Para um é a jaca, para o outro é a maçã. Não importa qual é o fruto que te chama a atenção, mas o que está por trás é vaidade. O que está por trás é rebeldia. O que está por trás é autossuficiência. O que está por trás é um poder que não nos é devido. Porque toda honra, toda glória, todo domínio e todo poder pertencem a Deus.
A cara da tentação muda. A tentação para uns pode vir de saia, para outros pode vir de calça, para uns pode vir no formato de Pix, para o outro pode vir no formato de carro. Mas o que está por trás é o mesmo. O diabo não inventou nada, desde a primeira tentação. E nós continuamos caindo. Querido, o diabo não mudou. Mas nesse sentido, nós precisamos mudar, em nome de Jesus. Nós precisamos mudar. O formato, a cara do pecado pode ser diferente. Mas o pecado é o mesmo, é rebeldia contra Deus. E nós precisamos, em nome de Jesus. E o diabo cria toda uma conversa, cria uma situação e se mantém ao nosso derredor, bramando como leão, procurando um espaço, procurando uma brecha. Querido, você tem dado autoridade para o diabo agir na sua vida? Pare e pense. Talvez quando o texto bíblico diz assim, não deis lugar ao diabo. Talvez você pense assim, poxa, mas eu não abri a porta para o diabo entrar na minha casa, eu não dei a chave para o diabo entrar na minha casa, eu não dei a senha do meu cartão para o diabo infernar minhas finanças. Aonde foi que eu dei lugar para o diabo? Quer alguns exemplos? Quer alguns exemplos? Vou dar para os irmãos alguns exemplos. Sabe quando que a gente dá lugar para o diabo? Quando a gente abre a nossa boca para murmurar. Isso é uma chave, isso é uma senha. Murmuração. Quando que a gente dá lugar para o diabo? Mentira, fofoca, maledicência. O texto vai dizer, e nós vamos tirar umas 3 ou 4 semanas para falar sobre isso, a partir da próxima quarta. Umas 3 ou 4 semanas, só sobre os pecados da língua, porque no final do capítulo 2, no versículo 10 do capítulo 2, diz que em tudo isso Jó não pecou com seus lábios, e nós vamos destacar os pecados dos lábios, meu e seu, porque no caso Jó não pecou. Murmuração, fofoca, maledicência, palavras chulas, palavrões, palavras torpes, mau testemunho, tudo isso é dar lugar ao diabo. E o texto diz que Jó não deu. E nós podemos também fechar essa porta em nome de Jesus. Lá no Novo Testamento, em dado momento que o Senhor Jesus cura uma pessoa que era muda, Ele liberta, expulsa o demônio. E o texto bíblico diz que Jesus pronuncia uma palavra na língua dele, em aramaico, e diz assim, Efatá. E a língua da pessoa, a boca da pessoa foi aberta, e a pessoa passou a falar. Seria importante a gente descobrir qual que é a palavra ao contrário para Efatá. E muitas vezes a gente mandar a gente mesmo calar a boca. Cala a boca! Porque nós temos dado espaço, e o diabo tem entrado em muitas casas, muitas famílias. Não é só o peixe que morre pela boca, não. O crente também. Queridos, o diabo não muda, a estratégia dele é a mesma. Está aí o golpe. Cai quem quer. Para terminar, que Deus não muda na sua excelência, e que o diabo não muda na sua malignidade, nisso não há novidade. Tem alguma novidade isso? De Deus ser Deus? Bondoso, amoroso, misericordioso, grandioso, majestoso, fiel, justo, verdadeiro. Tem novidade nisso? Não tem. E do diabo ser mentiroso, pilantra, sujo, sem vergonha? Também não tem. Agora tem uma novidade, passa mais uma aí. A grande novidade é que Jó permanece o mesmo. Andando em dificuldade, andando em tribulação, andando em dores, andando em sofrimento, andando em perda, andando em luto, em abandono, em desprezo, vivendo o caos, Jó permanece o mesmo. O texto vai dizer em Jó capítulo 2, versículo 3, palavras do Deus eterno, Ele ainda conserva a sua integridade. Jó permaneceu o mesmo, diante das lutas, diante das suas aflições.
De novo, querido, Deus permanecer o mesmo não é novidade, porque Ele é fiel, justo, verdadeiro e imutável. O diabo permanecer o mesmo também não é novidade. Ele é mentiroso desde o início e é o pai da mentira. A grande novidade é o ser humano, Jó, eu e você, permanecer o mesmo. No Apocalipse, capítulo 2, nós temos esta promessa. A igreja de Esmirna: não tenham medo das coisas que você vai sofrer, seja fiel até o ponto, se necessário for, até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. A gente não tem sido fiel nem na gripe, irmão. Você tem um probleminha em casa, você já está duvidando. Você tem um probleminha no serviço, você já está duvidando. Ah, será que Deus me ama? Meu chefe está me perseguindo, meu fornecedor não cumpre o prazo, meu cliente não pagou no seu... Isso é novidade, irmão. Na história da humanidade, isso é novidade. Para você querer colocar o seu relacionamento com Deus em xeque. E tem irmão que ainda quando passa por dificuldade, ele quer intimar a Deus, quer pôr Deus na parede. Ah, esse mês eu não vou orar. Esse mês eu não vou no culto tal. Esse mês eu não vou dar o dízimo. Como se você fosse sequestrar a Deus. Já que Deus fez isso comigo, eu vou fazer isso com Ele. Para, irmão. Não seja tonto. Não seja tonto. Não é assim que você se relaciona com o teu Deus. Jó não estava entendendo bulufas do que estava acontecendo. Mas Jó sabia que Deus não mudaria. Deus não muda. Se Deus te ama, Ele continua te amando. Sim ou não? Se Deus te salvou, salvo está, irmão. Jesus não estava brincando de ser salvador na cruz. Ele nos salvou com tão grande salvação. Ele não mudou. As coisas mudaram. Toda a situação ao redor de Jó foi alterada. Situação física, emocional, financeira, familiar, social, tudo mudou. Mas Jó sabia que Deus jamais mudaria. E diante da firmeza de Deus, Jó também ficou firme. Paulo vai dizer: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Nós precisamos manter a nossa firmeza. Nada do lado de fora pode mexer com a nossa fé. Esse é um desafio. Querido, não importa o oceano que o barco esteja navegando, e também não importa o tamanho do barco, se é um transatlântico ou se é um barquinho pequeno. Enquanto a água estiver só do lado de fora, o barco continua navegando. Não deixe que as águas da mentira, da ilusão, do pecado, da dúvida, do medo entrem dentro do teu barco. Não importa o que está acontecendo lá fora, creia que Deus continua no comando. Creia que agindo Deus não há quem possa impedir. Creia que Deus é Deus. Elias chega diante do povo de Israel, e o texto vai dizer em 1 Reis, a partir do capítulo 17 e 18, o texto vai dizer que Elias fica indignado, e ele chama o povo para o Monte Carmelo, e diz assim: gente, decidam-se hoje, vocês precisam parar de andar em vida dupla, e andar em dualidade, de ficarem cochichando entre dois pensamentos. Se Deus é Deus, sigam a Deus. Se Baal é Deus, sigam a Baal. Nós precisamos nos posicionar. Ah, mas a vida está difícil, mas Deus não mudou. Mas a saúde não veio, mas Deus não mudou. Mas aquele negócio que eu queria fechar não deu certo, mas Deus não mudou. Mas a menina ou o menino te deu um fora que você estava esperando, um resultado para namoro, mas Deus não mudou. As coisas ao redor mudaram, Deus continua sendo Deus. Você crê nisso? Às vezes aquilo que está em torno do barco, o oceano é tão grande, levanta os olhos, olha para cima. Isaías capítulo 40 vai dizer: a quem vocês me
compararão, diz o Santo. Levantem os olhos e vejam, quem fez todas essas coisas? Aquele que chama o seu exército de estrelas, e faz elas saírem, e conhece cada uma pelo seu nome. Como diz você, Israel, como diz você, Jacó, Deus não se interessa pela minha situação, Deus não vê o meu caos, não sabes, não ouvis, que o eterno Criador dos confins da terra não se cansa, nem se fadiga? Dá força ao que está cansado. Os jovens, os moços, de cansados e de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águia, caminharão, correrão, e não se cansarão e não se fadigarão. Querido, nós precisamos crer que Deus não mudou. A situação da vida pode ter mudado, Deus não mudou. Mas vivemos tempos difíceis, Jó também viveu. Mas vivemos tempos de violência, Paulo também viveu. Mas vivemos tempos de traição, José do Egito também viveu. Mas vivemos tempos de abandono, mas Jesus também viveu. E Mateus 24, versículo 12 e 13 vai dizer assim: por se multiplicar a maldade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que fica firme até o fim, diga, irmão, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Permaneça, permaneça, resista, resista ao diabo, resista ao diabo, resista, permaneça firme. Querido, que a fofoca do outro não mude a sua postura. Que os colegas da escola não mudem o teu testemunho. Que a pornografia da TV, da internet, do celular, não mude a sua opinião, ou melhor, a opinião bíblica a respeito da sua sexualidade. Que a doença, o desemprego e a dificuldade do tempo presente não mude o teu olhar de fé e esperança em Cristo Jesus. Jó demonstra para a gente, quando o texto declara, ele ainda conserva a sua integridade. Jó demonstra para a gente que é possível ter um caráter aprovado diante de toda e qualquer luta, diante de toda e qualquer situação. É possível permanecer quando tudo muda, porque Deus jamais vai mudar comigo e com você.